Meus amigos, meus irmãos, nós estamos falando, nesses últimos domingos, numa série que se chama Somos Igreja, e nós já falamos aqui sobre somos uma igreja de Jesus, somos uma igreja relacional, e no domingo passado o pastor Anderson falou que nós somos uma igreja para servir. E hoje nós estamos aqui iniciando algo que nós queremos repetir todos os meses, tá? Que é uma celebração onde nós queremos falar sobre a importância dos nossos pequenos grupos multiplicadores, que são reuniões que acontecem nas casas, em diversos lugares de Porto Alegre, em outras cidades também, Alvorada, Viamão, Gravataí, etc. E por isso, eu queria convidar todo mundo que está com as camisetas aí da rede. Alguns estão de verde, fiquem em pé todos vocês. Alguns estão de verde, outros estão de amarelo, outros estão de vermelho, outros estão de azul, outros estão de preto. O que esse pessoal está fazendo? Cada uma dessas cores pertence a uma das redes de pequenos grupos que nós temos. Então nós temos 5 redes, e cada uma dessas redes tem 6 grupos, 4 grupos, 5 grupos, sob a supervisão de alguém. Obrigado, pode sentar. E nós temos então supervisores dessas redes, e essa celebração de hoje, você deve ter percebido, o pessoal da recepção estavam de verde, o pessoal que fez os grupos de oração estavam de verde, o pessoal que está servindo na cantina está de verde. Então nós estamos responsáveis por cooperar nessa celebração. A minha rede, que é a rede Livres, então eu sou supervisor de 6 grupos da rede Livres. Então nós viemos fazer aqui o dízimo também, o Edson, que é líder de um grupo, e eu também sou parte dessa rede, estou aqui para pregar a palavra. E hoje, irmãos, eu queria que nós falássemos sobre esse assunto. Então nós somos uma igreja em muitos lugares, somos uma igreja em muitos lugares. Irmãos, eu queria que nós lêssemos hoje o texto de Romanos 12. A Bíblia fala, vou fazer um resumo rápido aqui, eu não ia fazer isso, mas a Bíblia fala sobre dons do Espírito Santo. O que são dons do Espírito Santo? São capacidades que Deus dá para cada um dos seguidores, dos filhos dele, para agirem como um membro do corpo dele. Então, quando você tomou a decisão de seguir a Cristo, você decidiu que você ia ser um seguidor dele, você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo e recebeu um dom. Tá, Eduardo, mas diz uma coisa, esse pessoal que tem dom de evangelismo, só eles evangelizam? Não, todo mundo evangeliza, mas o sujeito que tem o dom de evangelismo, ele faz isso acima da média, tem uma capacidade acima que Deus deu para ele. Mesma coisa com todos os outros dons. As pessoas podem fazer em algum nível, mas a pessoa que tem o dom, ela faz um nível acima, porque foi assim que Deus quis. Deus chamou essa pessoa para trabalhar especificamente mais numa área do que nas outras. E, irmãos, em Romanos 12 está uma das listas de dons, em 1 Coríntios 12 está outra lista, e em Efésios 4 está a terceira lista de dons. E eu quero falar um pouquinho nesses 3 capítulos, tá? Mas principalmente eu queria focar em Romanos 12 hoje, tá? Antes de ler Romanos 12, eu quero ler o texto de João 13, em que Jesus disse o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão vocês, que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então Jesus ensinou e disse que nós deveríamos amar uns aos outros como Ele amou, e que essa ia ser a nossa marca principal. Ele disse: eles vão saber que vocês são meus seguidores, meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros, quando vocês amarem como eu amei. Então, irmãos, nós somos igreja. Qual que é a nossa visão de igreja? Principalmente amar Jesus e amar as pessoas. Essa é a nossa marca, amar as pessoas. E meu objetivo, então, com essa palavra de hoje, é que a gente entenda um pouco mais do método, da prática que Jesus inventou para que nós possamos amar uns aos outros mais, de maneira profunda.
E lá em Romanos 12, quando ele falou sobre os dons, sobre as capacidades espirituais de cada um, ele falou naquele capítulo também uma coisa muito importante no versículo 10. O apóstolo escreveu: amem uns aos outros com amor fraternal. O que é fraternal? É amor de irmão, é amor de família. Então, tem uma dica muito clara junto com os dons, junto com as capacidades ali, que é a seguinte: vocês precisam ser uma família. Vocês precisam viver como uma família, amando de maneira fraternal. Esse é o plano de Deus para nós, irmãos. Que a gente conviva como uma família. Como é que os irmãos se tratam? Uma família saudável, numa família saudável, como os irmãos se tratam? Se preocupam como o outro está vivendo, se preocupam com o que o outro está passando, né? Defendem o irmão, ajudam, né? Têm as suas dificuldades, têm as suas diferenças, se decepcionam, se perdoam, mas estão muito preocupados como o outro está, como que está, ou como eu posso te ajudar, o que tu está vivendo, qual é a tua alegria, qual é a tua tristeza, como que é o teu dia a dia. Então, irmãos, estou convencido de que a igreja, a parte mais importante da igreja está entre os domingos. Está entre os domingos. Essa parte de celebração é muito importante, mas a parte mais importante é o teu contato com Jesus e o teu contato com os irmãos durante a vida. Perguntando como está, se envolvendo no que está vivendo, se envolvendo nas dificuldades, nas alegrias. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo disse que nós deveríamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós deveríamos nos envolver profundamente uns com os outros. Queria ler contigo ali, Romanos 12 ainda, versículo 3 ao 6, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, irmãos, precisamos entender que nós somos um corpo, que nós somos um organismo só, feito de vários membros. Várias pessoas formam o corpo de Cristo, formam o corpo de Cristo. E interessante ele dizer que nós não devemos pensar sobre nós mesmos mais do que a gente deve, ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não achar que somos independentes, que nós possamos viver individualmente. Eu busco Deus sozinho e resolvo tudo eu e Deus. Não tem como. Nós somos um corpo, precisamos ter essa consciência de que estamos unidos, que precisamos uns dos outros, né? Então, foi dita essa coisa de nós sermos um corpo em Romanos 12, em Efésios 4, 15. Não, mas por que tu está falando de Efésios 4 agora? Porque, como eu falei para vocês, é um dos 3 capítulos onde se falam sobre os dons, sobre as habilidades de cada um para servir no corpo, né? Então, em Efésios 4, 15 disse: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em Efésios 4, ele diz uma coisa muito importante, talvez a mais importante sobre o corpo: Jesus é a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça. Sem contato com a cabeça, sem entender a importância da cabeça, nós não conseguiremos ser membros, nem conseguiremos ser corpo. Tudo vai por água abaixo, se a gente perde contato com o cabeça, com Jesus. Então, irmãos, de 3 verdades que eu queria que você guardasse contigo hoje, a primeira é essa: o corpo depende da cabeça, que é Jesus. O corpo depende da cabeça, que é Jesus. Então, por isso que você e eu, nós precisamos todos os dias ter contato com Jesus. Ter o nosso tempo, horário e local marcados para ter uma conversa com Jesus. Falar com Jesus sobre todas as coisas, agradecimentos, pedidos de perdão.
falar com Jesus sobre pessoas que eu quero interceder por elas, falar com Jesus sobre pessoas que eu preciso perdoar, falar com Jesus, também é o momento de tentar ouvir Jesus, ouvir o que Ele tem para me dizer sobre o meu dia, sobre as coisas que eu preciso decidir, pedir a direção dEle e também buscar nas Escrituras a orientação que Ele pode ter para mim, no sentido geral, que a Palavra de Deus traz para todas as pessoas. Então, irmãos, a gente precisa muito, todos os dias, lembrar que precisamos do cabeça, que sem o cabeça o corpo vai morrer, sem o cabeça, sem ligação com a cabeça, tudo vai parar. Então, a gente precisa ligação com Ele. Quero ler de novo o versículo 3 que diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, é importante lembrar que sem Jesus a coisa não avança. Eu posso me relacionar com Jesus e isso vai me ajudar a me conectar com as outras pessoas também. Então, por que eu comecei por essa parte? Porque se nós não tivermos contato com Jesus diário, vai ser muito difícil a gente ter contato com os outros membros como Deus sonha que a gente tenha. Vai ser muito difícil a gente praticar esse amor uns com os outros no nível que Jesus sonhou, se nós não tivermos o contato com Ele todos os dias. Então, eu quero te convidar, eu quero te encorajar a você buscar Jesus de maneira profunda todos os dias, todos os dias. Essa semana eu falei com um homem que estava querendo conversar um pouco e tudo mais, e aí, na nossa conversa, eu falei com ele sobre essa importância de estar com Jesus e tal, e ele disse: nesse domingo eu vou lá na igreja de vocês, então, me passa o endereço que eu vou na igreja de vocês. E eu disse para ele: ir na igreja é importante, mas o que tu precisa, e é mais importante, é ter esse contato com Jesus, esse relacionamento com Jesus. Porque a igreja é um plus, é algo que vai te encorajar a ter esse contato com Jesus. Então, muito importante você ter esse contato com Jesus para que o resto funcione. Então, irmãos, o sonho que Deus tem para nós é coletivo, mas não dá para viver ele sem contato com o cabeça. O nosso corpo só vai funcionar se a gente tiver contato com Jesus. E muitas vezes a gente acaba esquecendo daquilo que Paulo falou. Cuidado, não tenha um conceito maior de ti do que deveria ter. Não tenta achar que resolve as coisas. Busca o Senhor, busca contato com o cabeça. Não te esquece que sem o cabeça o corpo vai parar. Não te esquece. Busca o Senhor, busca aquele que é o cabeça. Outra questão importante, irmãos, que eu queria que vocês guardassem sobre o corpo, é que o membro, ele depende do corpo. O membro depende do corpo. Se você for braço e se desliga do corpo, adivinha? Não vai funcionar mais. Vai morrer, vai parar, vai desanimar. O membro depende do corpo. O membro depende do corpo. Então, irmãos, em 1 Coríntios 12, como eu falei para vocês, é um outro capítulo, o terceiro capítulo ali, que eu mencionei, que fala sobre os dons. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 14 e 15, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então ele está dizendo, não é um membro só. O corpo são vários membros. E o pé pode até dizer, não sou do corpo, mas não adianta. Se ele sai do corpo, ele não é mais nada. Ele é do corpo, sim. Nós precisamos do corpo para continuarmos, irmãos. Nós precisamos do corpo de Cristo para continuarmos. Se eu me desligo, as coisas não vão acontecer. Então, você e eu, nós dependemos do corpo e nós precisamos, então, desse amor fraternal. A gente não vai conseguir avançar na fé, avançar nas coisas de Deus, se nós não nos tornarmos estudantes, buscadores desse amor que Jesus estava falando. Ele estava dizendo, vai ter uma característica, vai ser o amor que vem do céu entre vocês, que vai marcar o meu trabalho com a igreja. E aí Paulo vem dizer sobre dons e amor fraternal. E vocês conhecem o livro de 1 Coríntios, né? Estou falando do capítulo 12, que fala sobre dons e sobre corpo, sobre andar ligado com o corpo. O capítulo 13 inteiro é sobre amor. Então, é esse o objetivo, a unidade nossa do corpo
cada um fazendo a sua parte, com seus dons e tal, o objetivo é chegar nesse amor de família, que Deus propôs para nós, para que a gente viva então o mais profundo que Ele sonhou, que Ele planejou para nós quando nos criou, né? 1 Coríntios 12, 25 e 26 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, irmãos, é muito importante nós termos essa consciência de dependência um dos outros, e Ele quer que a gente chegue nesse ponto, ó, de quando um sofre, nós estamos tristes juntos, nós estamos sofrendo junto. Quando um se alegra, nós estamos sabendo que ele está alegre, nós estamos participando e nós estamos nos alegrando juntos. E aí a gente conhece então um princípio, uma teoria, um alvo a ser alcançado, e aí vem uma pergunta para nós: como que eu vou fazer isso? Como que a gente pode viver isso? Como que a gente pode experimentar isso? Irmãos, aqui no capítulo 12 de Romanos, ele já começa a dar umas direções práticas, tá? Eu queria ler algumas delas com vocês. No versículo 13, por exemplo, diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos, ou dos crentes, né? Pratiquem a hospitalidade. Você está preocupado com o que o teu irmão está tendo de necessidade? Você está praticando a hospitalidade, que nada mais é do que a ação social, que é acolher alguém, que é ajudar alguém com as coisas materiais, né? No versículo 15 e no 16, ele diz assim: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, ande com aquelas pessoas que quase ninguém quer andar. Seja com aqueles, que estão ali sozinhos quase o tempo inteiro. Procura esses, vê quem está precisando. Vai ao encontro dessas pessoas, supra as necessidades, esteja com eles, não seja orgulhoso, não seja egoísta, Tenta participar das coisas dos outros. Irmãos, como viver isso na prática? Só se a gente tiver um relacionamento real, verdadeiro, não só teórico. Então, a gente tem essa reunião aqui do domingo, mas a gente precisa ter um relacionamento real durante a semana, entre nós. Da gente se conhecer de verdade, da gente falar mesmo sobre o que está vivendo, abrir o coração, falar sobre as alegrias, sobre as tristezas, ajudar uns aos outros. E Deus criou uma estratégia para que a gente possa fazer isso. Ele criou uma estratégia, Ele viveu isso, e os apóstolos, a igreja apostólica, que é o nosso exemplo, a nossa base a ser seguida, eles viveram essa realidade. E qual é essa realidade? É a realidade das casas. Jesus ia no templo? Sim. Mas Jesus andava nas casas? Muito. Talvez tenham mais textos de Jesus em casas do que no templo. Jesus andava no dia a dia, querendo ouvir o que a pessoa precisava, querendo ouvir o que ela estava passando, sentar na mesa, jantar com alguns. E daí, preparando essa palavra, rapidinho já me lembrei de vários momentos muito importantes que Jesus teve conversas nas casas com pessoas muito importantes. Jesus esteve lá na casa de Simão, aquele fariseu, com outras pessoas. Então chegou a mulher para lavar os pés dele, para chorar os pés dele, aliás. Ele esteve lá na casa de Zaqueu, ele convidou: Zaqueu, eu quero ir na tua casa. E esteve na casa com Zaqueu, conversando, e Zaqueu se converte, e etc. Jesus esteve na casa lá com Marta e Maria, e vocês lembram da história. Jesus esteve em diversas casas, e esse ministério era um ministério de se aproximar das pessoas. Tá, e o que aconteceu depois em Atos dos Apóstolos, ali com a igreja dos apóstolos? Como é que eles faziam as coisas? De novo, irmãos, eles tinham grandes reuniões, às vezes na rua e etc., mas eles tinham as pequenas reuniões nas casas, onde eles iam comer junto, eles jantavam juntos, e eles trocavam ideias e etc. Sabe que coisa interessante que a gente lê? Eu estava falando sobre 1 Coríntios 12, O 13 fala sobre amor o capítulo inteiro. No 14 ele volta a falar sobre dons espirituais. Volta. E no capítulo 14 tem um texto sobre as reuniões deles que eu acho incrível, que diz assim, o versículo 26, 1 Coríntios 14, 26, diz assim: o que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo,
o outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para a edificação. Irmãos, eu não vou entrar no assunto das línguas, se você quiser, eu posso falar contigo depois sobre isso, mas eu quero falar contigo sobre a primeira parte. Ele disse que quando eles se encontravam, um tinha um salmo, o outro tinha um ensino, o outro tinha uma revelação de Deus, tinha uma participação entre eles muito interessante, né? Não era só o Eduardo falando e os outros ouvindo, era uma participação. E irmãos, aonde que isso acontecia? Nas reuniões pequenas, porque daí cada um podia ter uma participação, cada um podia usar o seu dom. E eu queria te falar uma coisa muito séria. Você é muito importante nos grupos que nós temos nas casas, porque Deus te deu um dom que Ele não deu para todo mundo. E você tem uma parte muito importante naquela reunião. Você faz a diferença lá. Jesus te chamou para ocupar um lugar, uma cadeira, uma parte muito importante nessas reuniões nas casas. E, irmãos, nessas reuniões nas casas, a gente fica sabendo o que o outro está passando. A gente fica sabendo o que o outro está vivendo. As pessoas se olham e dizem assim, vamos ajudar, vamos comprar algumas coisas, está faltando coisa na casa dele. Vamos ajudar, vamos lá visitar, a nossa irmã está no hospital, vamos fazer uma visita, né? Vamos lá no velório, vamos lá no enterro. Irmãos, eu fui num velório uma vez, me disseram, vai lá e fazer o funeral da pessoa, e aí eu fui, né, para dar aquela pregação, aquela palavra no velório, no funeral. Quando eu cheguei lá, estava o PGM, era um parente do membro do PGM, estava o PGM dessa pessoa todo lá, e um dos irmãos já estava preparado para dar a palavra no funeral. Irmãos, eu achei aquilo inacreditável, eu não consigo me esquecer disso. O PGM estava lá. Mesma coisa quando algum dos membros do PGM está no hospital. Está o PGM lá visitando, um de cada vez, ajudando. Quando alguém está passando necessidade, as pessoas se olham, vamos abraçar, vamos ajudar, vamos comprar mantimento, a pessoa está precisando. Nosso irmão do PGM, nosso irmão da família. Vem aquele sentimento, então, de que a gente participa, nós somos o time, nós participamos um da vida do outro, somos família, né? Interessante, irmãos, ler em Atos 2, falando então sobre essa igreja apostólica, o versículo 46 diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então o texto diz que eles andavam no templo, reuniam-se no templo, sim, mas eles também iam nas casas comer junto. E ali era o momento, então, de família, né? Interessante você ler lá em Atos 12, por exemplo, e eu vou passar bem rápido por esses 4 ou 5 textos aqui, ó. Em Atos 12, diz que havia na casa de Maria, mãe de João, muitas pessoas que estavam congregadas e oravam. Então, fala sobre uma reunião que acontecia na casa de Maria, mãe de João. Em Romanos 16, diz o seguinte, Paulo estava mandando uma saudação, dizendo, saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Uma igreja que se reunia na casa deles, Romanos 16, 5. Um outro texto diz, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela, Colossenses 4, 15. Outro texto, Filemão 1, de 1 a 2. Ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa. Então, aquela carta foi escrita para Filemão, ele tinha uma igreja na casa dele. Irmãos, então, essas reuniões nas casas aconteciam muito com Jesus, e depois os apóstolos continuaram e a igreja seguiu essa visão. E por que no templo e nas casas? Por causa daquilo que eu falei. A gente precisa muito desse tempo entre os domingos, de conviver de verdade, de se conhecer de verdade, de ter que participar mesmo um da vida do outro. Ah, mas aí vou ter que me envolver com um monte de coisa. É verdade. Aí tu vai experimentar as coisas maiores que Deus tem para ti. Vai envolver sacrifício, vai envolver você ter que perdoar a pessoa que falou demais, vai envolver você pedir perdão porque você falou demais, né? Vai envolver tudo isso.
mas é o que a gente precisa. O membro não pode andar sem o corpo. O membro precisa do corpo. E nem todo membro é olho, como o texto disse, nem todo membro é mão. Então você precisa daquele que tem uma habilidade que você não tem. Então, para a gente crescer, nós vamos precisar desse grupo, desse tempo juntos, dessa vida na vida que só o grupo pode trazer, né? Uma vez, num momento bem difícil, assim, que eu estava vivendo, eu pensei em não ir no grupo. Era um grupo lá em Gravataí, e eu pensei nem ir no grupo, né? Mas eu resolvi ir, mesmo assim, cheguei lá, assim, com vontade de ir embora, né? E, meus irmãos, o grupo nem tinha começado, a gente estava naquele momento ali de fazer um lanche e tal, e uma irmã, eu era o líder do grupo, eu ia dar a palavra e tudo, uma irmã do grupo foi usada por Jesus para me dar uma palavra que foi incrível. Ficou claro que era Deus falando, e Ele usou a vida dela para falar comigo. Eu recebi a palavra que eu precisava ouvir naquele dia. Se eu não tivesse ido, irmão, talvez eu nem tivesse ouvido, talvez eu nem tivesse recebido. E Jesus faz questão de fazer isso no coletivo. Ele quer usar cada um de nós, um na vida do outro, né? Então a gente, nesses grupos, vive tudo isso. A gente se mobiliza, a gente vai junto, a gente vai Essa semana, nós estávamos no sábado, ontem, ali no Valig, um grupo de irmãos, nós nos encontramos ali para pensar como é que a gente pode amar as pessoas do bairro. Como é que a gente pode amar as pessoas aqui? Como é que a gente pode ir no hospital? Uma irmã sugeriu a gente ir no hospital se voluntariar para dar comida para aquelas pessoas que não podem comer sozinhas. O hospital tem um programa lá. Vamos fazer, vamos tentar, vamos ajudar. Como é que a gente pode amar as pessoas? E nisso a gente estava unindo nossos dons ali, um grupo, colocando os seus dons em cima da mesa para dizer, vamos unir nossos dons para abençoar a cidade. Para abençoar a cidade. E junto com a gente, irmãos, tinha um amigo meu, colega de academia, que não é aqui da igreja, que ele estava lá junto dando ideia. Eu acho que a gente podia fazer isso. Eu acho que isso é uma ideia legal, eu acho que a gente podia fazer assim, podia fazer. E ele está disposto a ir junto. E a gente vai... Irmãos, o sonho de Deus é que esse amor cresça tanto entre nós, que vá transbordando e chegando a outras pessoas, que vão querer fazer parte dessa fraternidade, dessa família, desse amor fraternal que o apóstolo estava propondo ali. E essa então é a terceira verdade que eu queria que você guardasse. Eu já falei que o corpo depende do cabeça, que o membro depende do corpo, e eu quero te deixar como última mensagem que o corpo, ele tem um propósito. Ele foi criado com um objetivo, ele tem um propósito. E qual que é esse propósito, irmãos? O propósito é que o amor transborde na vida de outras pessoas, e essas pessoas possam vir a fazer parte do corpo. Vir a fazer parte do corpo. Então, em Marcos 1, 35, diz o seguinte, vou ler o 35 e o 38, diz assim, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Daí eles foram atrás de Jesus, né? E perguntaram, onde é que tu estava? Todo mundo te procurando. O 38 diz, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Jesus, quando estava em carne e osso aqui, ele disse, eu vim, esse corpo aqui, é para pregar para os vizinhos que não ouviram ainda. Ele falou, povoados vizinhos, para que eu fale para eles também, meu amor chegue para eles também. Agora Jesus não tem mais um corpo de carne e osso, mas nós somos o corpo de carne e osso dele. E adivinha qual é o propósito de nós estarmos aqui nessa terra ainda? Que a gente ajude aqueles que não experimentaram o amor de Jesus ainda, a experimentarem e a ouvirem da graça de Jesus, da graça de Deus. Amém, irmãos? Esse é o propósito. Então, o corpo tem o propósito de alcançar, de levar esse amor e essa mensagem adiante, espalhar, né? Em Atos 2, eu tinha lido o 46, só uma parte. Agora eu quero ler ele inteiro, dizendo o seguinte, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, o texto diz que aquelas reuniões nas casas
crescia o amor entre eles, mas também eles iam ganhando a simpatia de pessoas do povo. E essas pessoas iam sendo salvas, iam se tornando filhos de Deus também, iam querendo participar da família, querendo serem irmãos também, né? Filhos na fé. E, irmãos, então o objetivo final é esse, que a gente possa fazer com que esse amor cresça tanto no nosso meio e alcance outras pessoas e eles venham então fazer parte dessa família também e servir com a gente o Senhor, né? Então o propósito no fim é fazer que esse amor fraternal transborde para outros. Esse é o propósito do nosso corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Então, meu irmão, eu queria te encorajar muito a você pensar seriamente em participar de um PGM, onde você vai ser usado por Jesus com o teu dom para levar algo para edificar aquelas pessoas. Aquele grupo vai ser muito edificado se você estiver lá, porque você tem uma habilidade que outros não têm. Você vai ser usado, você vai ser usada, e você vai poder ser usado não só ali, mas fazer esse amor transbordar na vida de outros que ainda não conhecem o Senhor, não conhecem Jesus, não andam na família de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Vou te convidar a ficar em pé, então, e nós orarmos um pouco sobre isso. Eu queria que você pensasse sobre isso. Hoje tem tanta gente aqui com essas camisetas coloridas aqui. Você pode falar com qualquer um deles e perguntar: como é que eu posso participar de um grupo desses, né? Eu vou ter uma lista lá atrás com todos os bairros onde estão nossos grupos, o telefone do líder, se você quiser ver qual que é o melhor para você. Mas eu queria que você hoje, pelo menos, estivesse perto de uma pessoa dessas com camiseta colorida e dissesse: que bom que vocês têm se reunido nesse PGM lá. Eu quero em breve fazer parte de um, eu quero encorajar vocês, eu quero participar também. Irmãos, nós não podemos inventar a estratégia que a gente quiser. A gente precisa seguir a estratégia que os apóstolos nos deixaram, que é a reunião nos grupos, nas casas. É reunião aqui no templo e reunião nas casas, para que a gente possa de fato viver esse amor fraternal, que é vida na vida, é um com o outro. E eu não falei hoje, porque breve a gente vai falar sobre um nível ainda acima desse, de nós estarmos vivendo um a um na vida do outro. E nesses PGMs você pode encontrar talvez uma pessoa com quem você vai caminhar, uma pessoa com quem você vai dividir a vida, né? Como era feito naquela época, né? Mas eu queria te encorajar a dar esse primeiro passo, de você pensar seriamente em participar de um PGM, participar de um grupo de pessoas que se amam e tentam amar aqueles que estão fora, que tentam amar aqueles que estão na cidade, estão precisando tanto da graça de Jesus, né? Eu queria que agora a gente tivesse um tempo de oração, para que Jesus nos ajudasse a continuar nessa visão.